de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito. E hoje, meu irmão, minha irmã, nesta segunda-feira, a igreja nos traz a sua palavra, da sua tradição. O texto que nos é proposto hoje, como palavra da igreja e catequese para nós, é tirado do tratado sobre a verdadeira imagem do cristão de São Gregório de Nissa, bispo. Esse texto é do século IV da nossa era e vem com o título na liturgia das horas seguinte: O cristão, outro Cristo. Ouçamos então com bastante piedade, com bastante cuidado, esta palavra que nos é dirigida pela igreja no dia de hoje para alimentar a nossa caminhada e nos instruir no caminho da fé. Paulo sabe quem é Cristo, mais acuradamente do que todos. Com efeito, por suas atitudes mostrou como deve ser quem recebe o nome do Senhor, porque o imitou tão exatamente que revelou em si mesmo o próprio Senhor. Por tal imitação cheia de amor, transferiu seu espírito para o exemplo, de modo que não mais parecia ser Paulo, e sim Cristo, como ele mesmo bem o diz, reconhecendo a graça em si. Quereis uma prova daquele que em mim fala, o Cristo? E mais, vivo eu, já não eu, mas é Cristo quem vive em mim. Manifestou então para nós que força possui este nome de Cristo, ao dizer que Cristo é a virtude de Deus, a sabedoria de Deus, e deu-lhe os nomes de paz, luz inacessível onde Deus habita, expiação, redenção, máximo sacerdote e Páscoa. Propiciação pelas almas, esplendor da glória e figura de sua substância. Criador dos séculos, alimento e bebida espirituais, pedra e água, fundamento da fé e pedra angular. Imagem do Deus invisível, grande Deus, cabeça do corpo da igreja, primogênito da nova criação, primícias dos que adormeceram, primogênito entre os mortos, primogênito entre muitos irmãos, mediador entre Deus e os homens, Filho unigênito coroado de glória e de honra, Senhor da glória, princípio das coisas e Rei da justiça, e ainda Rei da paz, Rei de tudo, possuidor do domínio sobre o reino que não tem limites. Com esses e outros nomes do mesmo gênero, designou o Cristo, nomes tão numerosos que não se pode contá-los com facilidade. Se forem combinados e enfeixados as significações de cada um, eles nos mostrarão o admirável valor e majestade deste nome. Cristo, que é impossível de traduzir-se por palavras, mas pode ser demonstrado na medida em que conseguimos entendê-lo com o nosso espírito.
por ter a bondade de nosso Senhor nos concedido o primeiro, o maior e o mais divino de todos os nomes, o nome de Cristo, nós somos chamados cristãos. É necessário, então, que se vejam expressos em nós todos os outros nomes que explicam o nome do Senhor, para não sermos falsamente ditos cristãos, mas o testemunhemos com a nossa vida. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, este texto belíssimo que a igreja nos traz no dia de hoje, do Tratado sobre a Verdadeira Imagem do Cristão, de São Gregório de Nissa, nos apresenta a beleza do nome de Cristo. São Gregório de Nissa elenca diversos nomes com os quais Cristo é conhecido e é designado de modo muito particular pelo apóstolo Paulo. Tomando todas as cartas de Paulo, essas expressões, esses nomes aparecem ali. São as formas com que Paulo se dirige a Cristo ou fala dele. Nomes bastante profundos que, como o próprio São Gregório nos lembra, nós seremos incapazes sempre de compreender a profundidade de cada um desses nomes. Mas o que é de se louvar a Deus e de se agradecer a Deus é que nós trazemos em nós o nome de Cristo. Nós somos cristãos e trazemos em nós o nome de Cristo. Esse nome que tem poder, esse nome que tem autoridade, esse nome cujo mistério nós não podemos desvendar de tão profundo e tão grande que é. Nós trazemos em nós o nome de Cristo. Somos cristãos. Somos cristãos. Mas a exortação de São Gregório também, sobretudo no finalzinho desse texto, é para que possamos viver de acordo com esse nome. E não professarmos falsamente o nome de Cristo. Em outras palavras, termos uma vida que testemunhe o nome que nós pronunciamos. Termos uma vida que realmente mostre que nós cremos e cremos verdadeiramente nesse nome, o que ele representa, o mistério que ele representa. Nós temos o privilégio de trazer em nós o nome de Cristo. Mas é preciso viver de acordo com ele. Não é possível me dizer cristão e não fazer a vontade de Cristo. Não é justo dizer-me cristão e me comportar diferente daquilo que me pede Jesus. Não é honesto dizer-me cristão e pensar de modo destoado do pensamento de Jesus. No batismo, foi inserido em mim também o nome de Cristo. Foi inserido em você, meu irmão, minha irmã, o nome de Cristo. Mas é preciso que vivamos segundo esse nome, de acordo com esse nome, sendo coerentes com o nome que trazemos em nós.
O cristão é um outro Cristo. Ouvimos. Devemos sê-lo de fato, não só de nome, mas de fato. É necessário que se vejam expressos em nós, diz São Gregório, todos os outros nomes que explicam o nome do Senhor, para não sermos chamados falsamente de cristãos, mas para que o sejamos de verdade, pelo testemunho da nossa vida. É uma oportunidade de fazermos um exame de consciência. Se estamos levando a sério o nome que carregamos, o nome de cristãos, o nome de Cristo, ou o nome de cristãos para nós é apenas um enfeite que utilizamos para agradar a uns, para justificar a outros? Que sejamos cristãos de verdade, cristãos de fato. Que a nossa vida transpareça o significado do nome que nós carregamos, do nome de Cristo. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, convido você a colocar-se na presença de Nossa Senhora numa atitude de consagração, numa atitude de confiança, numa atitude de quem realmente quer colocar diante dela a vida, colocar-se à disposição da Mãe do Senhor para servir o Senhor. Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa, que é a nossa intercessora, ela que não cessa de nos mostrar o caminho que nos leva a Deus e que nos faz cada vez mais unidos a Deus. Ela também não cessa de estender as mãos para que possamos colocar em suas mãos nossas preces, nossa confiança, nossos pedidos, nosso desejo do céu, para que ela possa transportar até o seu amado Filho, que é Senhor nosso. Ele que também sempre olha por nós e que não deixa de querer nos salvar, não deixa de querer abrir o céu para nós. Coloquemos nesse ato de consagração, então, a nossa confiança nessa intercessora que nós temos junto de Jesus. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Meu irmão, minha irmã, desejo que você tenha uma segunda-feira na presença de Deus. Desejo que os seus sonhos, os seus projetos sejam de fato abençoados por Deus e de modo muito especial no dia de hoje. Que o Senhor Jesus te acompanhe em cada atividade do seu dia. Que o Espírito Santo te ilumine em cada atividade do seu dia. Que o Pai Eterno te abençoe em cada momento desta segunda-feira. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.